hoje nessa super live de milagres. E hoje o tema da semana é milagres. E nós estamos aí com o pastor Edgley Lacerda, amém? Lá no Verbo da Vida Zona Norte, a nossa igreja mãe. Pastor Edgley faz parte da equipe pastoral lá de Pastor Humberto e também nos pastoreia, né, com a sua vida, com os seus exemplos, com as suas ministrações. Nós ficamos conectados. Para quem está chegando agora, eu gosto de dar o exemplo do pastor Edgley. Ele também é médico na vida secular. Eu gosto de dar o exemplo que ele é como se fosse o Lucas, né, lá em Zona Norte. É aquele detalhista minucioso, ele traz coisas assim surpreendentes, tem uma unção poderosa. Nós temos a honra de receber o senhor aqui hoje, tá conectado com o pessoal aqui de Surubim. Nós ainda cremos que o senhor vai vir aqui pessoalmente, fisicamente, né? Com certeza. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai aproveitando aí as redes sociais para que o senhor possa ter um canal disponível aqui para liberar essa unção, liberar essa vida, o poder que Deus depositou na vida do senhor, na vida da sua esposa. Nossa família ama vocês, amém? Um abraço aí para a Claudinha, para os filhos. Ela está aqui do lado, ela está ouvindo, está mandando um abraço para vocês também. Engraçado dessa live é que a gente participa da live cercado por todo mundo, né? A gente tá cercado por esposa, menino, cachorro, tudo aqui ao meu redor. Se a gente pudesse ver o que vai além disso daqui. E é bem verdade que o nosso ministério é a soma disso tudo, né? A gente é cercado por todas essas pessoas que nos amam e que nos dão suporte. E sem eles, nada disso a gente podia fazer, né? Não somente uma live, mas não poderíamos desfrutar do ministério em toda a sua força ou totalidade do ministério, se não fosse esse suporte que a gente tem das pessoas que estão próximas de nós, né? Que nos amam. Mas sinta-se abraçado por toda a minha família também. Tanto você quanto toda a igreja. Amém. A Adriana aqui tá escrevendo aqui, ó. Te amo, Claudinha. Ela tá ouvindo aqui, glória tá mandando também. Vira esse ventilador pra mim, por favor. Desculpa, aspectos técnicos. Eu acho que o ventilador tá tremendo um pouquinho a câmera. Minha câmera tá tremida. Eu tô pedindo ajuda à minha secretária. Obrigado, amor. Você é linda. Glória a Deus. Parou. Tava tendo um ruidinho mesmo, parou. Era o ruidinho e o mexido. Tava mexendo. Era o vento direto aqui. Eu posicionei ele. Eu normalmente posiciono em outro lugar. Posicionei errado ele hoje. Amém. Pastor, aqui o senhor manda. A gente aqui somente tá sendo um canal mesmo para que o senhor possa conectar com as pessoas, falar com as pessoas, ter uma voz aqui nessa nossa região de Surubim, na nossa região, as pessoas estão conectadas. Então, o senhor flua no tema aí, sobre cura. O senhor pode estar falando aí o que quiser, a gente vai aqui dar glória a Deus. No final aqui eu tenho alguns pedidos de oração já, um que já passou aqui na tela, e mais alguns pedidos que já fizeram, para que nós possamos estar orando aí por cura. Amém. Se tiver disponível também a opção de pergunta, pode liberar as perguntas aí do povo, que é sempre muito boas. Sempre amém. Isso aí. Fica à vontade. Se quiser fazer, ativa aí aquele question mark, né? Aquela interrogaçãozinha, e deixa o povo perguntar à vontade, que a gente fala, né? Bom, pelo que entendo, as lives são sobre milagres, na verdade. Isso aí. E, especificamente na área de cura, é interessante a gente saber que a primeira coisa que você precisa entender para poder operar em cura, seja cura para você, seja proporcionar cura para qualquer outra pessoa, a primeira coisa que você precisa entender é a vontade de Deus a respeito de cura. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus pensa a respeito desse assunto, desse determinado assunto? O que é que Deus pensa a respeito de doença? Deus usa doença, Deus coloca doença, Deus trata com doença. São questões que são válidas, assim, eu sei que talvez se você é verbo da vida há mais tempo, vai logo responder isso mais rápido,
Mas a gente sempre está lidando com pessoas que estão chegando, né? Pessoas que não são, até nas lives estamos falando com pessoas que não são da nossa denominação, são de outra denominação, que por um acaso gostam, simpatizam e têm a oportunidade de estar em casa agora e poder estar conosco. Então é importante a gente entender o que Deus pensa a respeito de doença, como é que funciona. Eu gosto de pensar assim, de onde vieram as doenças? Se eu vou falar de cura, cura é a solução da doença, não é verdade? Isso aí. Então eu preciso entender por que existe doença. Quando Adão foi criado, tinha doença? É uma coisa boa para a gente pensar, né? A gente não vê nenhum relato bíblico a respeito de Adão estando doente, ou Deus visitando Adão porque ele desenvolveu uma gripe, ou teve algum problema de saúde e Deus mandou algum anjo. A gente não vê ele necessitando, nem Deus lidando com o problema da doença no tempo de Adão, no tempo da criação. A gente não consegue identificar nada disso. Como se Deus, quando criou as coisas, criou tudo para ser perfeito, tudo para se encaixar. A gente já imaginou um dia, assim, talvez na nossa infância, na nossa terra infância, que como seria um mundo sem bactérias, né? A gente pode pensar, não, como é que existiria? Se o mundo não tivesse bactéria, era bom demais, que a gente não tinha micro-organismo, não tinha que ficar doente, não tinha nada disso, né? E a grande verdade é que um mundo sem bactéria não existe, né? Porque bactéria está dentro do ecossistema, funcionando dentro da situação para você causar a decomposição das coisas, fixação de nitrogênio no solo e poder ter árvore. A árvore só existe por causa de uma bactéria. Então, Deus criou tudo para ser perfeito e para se encaixar. Deixa eu dar outro exemplo de que era perfeito e precisa ser encaixado de novo à normalidade. A gente, de vez em quando, a gente estava assistindo uns documentários aqui em casa, né? E a gente procura alguma coisa que os meninos consigam se encaixar, tentar assistir coisas juntos, né, com os meninos, e tem uns documentários a respeito da natureza. E quando vai falar de natureza, você vai falar de predadores. E ele estava mostrando a luta que é entre o predador e a caça, aquela corrida, aquela coisa. E você diz, que coisa linda, a natureza, tudo funcionando bem. E para Deus, Deus não criou para ser assim. Deus não criou o predador para comer uma caça. Ele não criou os bichos para se comerem uns aos outros. Até o homem não era permitido o consumo de carne até um determinado momento, até um determinado tempo. Então, tudo aconteceu por causa da corrupção que o pecado nos trouxe. Então, o homem, quando decide pecar, e por causa da sua posição, daquela posição que ele tinha em relação às coisas que foram criadas, a corrupção que veio para nós, ela veio também para a natureza, ela veio também para as coisas. Então, aquilo que nós sofremos, nós não sofremos só, nós sofremos porque, e toda a natureza vai sofrer, porque ela traz, por causa da autoridade, a posição de autoridade que a gente tinha sobre a natureza. Deus nos colocou no jardim para guardar e cuidar. E se eu caio ou entra a corrupção em mim, tudo aquilo que eu estou responsável está comprometido, foi corrompido juntamente comigo. Então, a natureza, as coisas que foram criadas, entra dentro de um processo de corrupção que faz com que a ideia original fosse perdida, inclusive o nosso corpo. O nosso corpo, ele entra num processo de degeneração, e aquilo que foi criado, aquilo que foi feito para ser perfeito e para durar para sempre, ele passa por um processo de corrupção e as coisas começam a dar errado. Pastor, eu não estou lhe vendo. Deixa eu ver aí? Agora. Porque vai que a transmissão foi embora. Então, o nosso próprio corpo, que foi criado para ser perfeito, ele entra dentro de um processo de corrupção depois que o pecado entra. A gente desliga a fonte principal, o gerador de vida é desligado dentro de nós. Onde é que esse gerador ele existe? Dentro do nosso espírito. Deus disse, olha, se você decidir comer daquele fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. O que é que ele está dizendo ali? Porque a gente poderia pensar, não, é meio que conto de fada ou Branca de Neve, que come uma maçã e cai morta. Não aconteceu isso. Eva comeu e trouxe do fruto para Adão. A morte não era uma morte imediatamente natural, mas era uma morte espiritual, era separação de Deus. Quando comeu daquele fruto, houve separação de Deus.
O gerador que promovia vida dentro de nós, ele foi desligado. E a partir daquele momento, nosso corpo está por conta própria. E o nosso corpo sozinho, o mesmo corpo que eu tenho hoje, na sua essência principal, é lógico que desgastado e corrompido pelo pecado, mas esse mesmo corpo era o corpo que Adão tinha. O nosso corpo não mudou com o pecado na sua estrutura básica. Ele começa a mudar, sim, sofrendo da corrupção, sofrendo da falta do Espírito e trazendo para nós uma consciência exclusiva das coisas terrenas e perdendo a nossa capacidade de entender as coisas espirituais. Sem o Espírito vivo aqui, a gente vive só daqui de baixo. Se você for ver na criação, Deus cria o nosso espírito, a sua imagem e semelhança, não somente a dele, mas a de Jesus e a do Espírito Santo. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nosso espírito é celestial, na mesma conformidade, ou na mesma estrutura, ou eu digo mais, na mesma substância que Deus é. Então, nosso espírito tem a capacidade de uma conexão com o celestial, sem ser corrompido, sem ser consumido pelo celestial. Você vê quando Deus fala para Moisés, ele diz, olha, eu vou passar diante de você e você só me verá por trás, porque nenhum homem pode ver a face do Senhor e sobreviver. Ali ele está falando da manifestação máxima de quem ele é, da sua glória. Ninguém é capaz de olhar para Deus, de estar perto de Deus e conseguir sobreviver na sua essência natural. Porém, o nosso espírito, que faz parte da Trindade, que foi criado semelhante à Trindade, o nosso espírito, sim, ele pode estar na presença de Deus. E ele era o conector de vida, céus e terras, com o nosso espírito. No momento em que é cortado por causa do pecado, e morte espiritual começa a habitar ou a fazer parte de nós, o nosso espírito é desligado com Deus, porque Deus não consegue, ele não pode coabitar com o pecado. Deus não pode estar associado com maldição. Aliás, o próprio conceito de maldição é a ausência de Deus. Deus não pode estar associado com maldição. Não é que Deus não quer se associar com o pecado. Deus não pode se associar com o erro. Deus não pode se associar com maldição. Então, quando Deus sai, o nosso espírito é desligado e a gente sofre a morte espiritual. E essa morte espiritual desliga o gerador de vida dentro de nós. E a gente passa a viver um processo de morte. Agora, no mesmo lugar onde existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, existia outra árvore, né? Existia a árvore da vida. Ela estava lá e ela estava disponível. Ela fazia parte do contexto de todas as árvores que o homem poderia comer. Adão tinha acesso à árvore da vida. Tanto é que ele foi expulso do jardim, não como uma forma de castigo ou uma punição, porque Deus estava querendo ensinar a ele uma lição. Deus expulsa ele do jardim, coloca anjos para proteger a árvore da vida. Porque no momento que ele comesse da árvore da vida, na condição de pecado, aquele pecado passava a ser eterno. Vamos lá. Vamos explicar. Essa daí é boa. Essa muito aí bom, muito bom. Lá. Isso aí. Vamos lá. A árvore da vida era a presença de Deus manifesta naquele jardim. Era a própria vida de Deus manifesta num fruto. E o homem, toda vez, apesar do homem ter esse corpo que nós temos hoje, o acesso à árvore da vida preservava o nosso corpo da maneira que ele foi criado. Porque você estava ingerindo dentro de você a própria vida de Deus. Pegou essa? Então, toda vez que o homem ia lá e comia da árvore da vida, a própria vida de Deus era incorporada nele. Esse princípio de comer e incorporar, ele é um princípio que você vai ver repetido na Bíblia, você vai ver na lei bem específico. Você não pode comer qualquer coisa. O que você come começa a fazer parte de você e você pode ser contaminado pelas coisas que você come. Isso era na lei. Hoje em dia, na graça, a lei acabou e por causa da capacidade de você santificar as coisas, você pode sim comer as coisas que você não poderia comer antes, desde que você santifique ela com sua oração. Então, tudo recebido com ação de graça, ele pode ser recebido por você porque você santificou aquelas coisas. Mas o conceito é que é importante. Se você comer
algo, aquilo faz parte de você. E é por isso que Jesus fala, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, você vai incorporar algo sobrenatural, você incorpora dentro de você, você faz parte. Não é incorporar como um espírito que desce, incorpora, esse negócio não, meu irmão. É você trazer para o seu interior a vida que ele tem. Ele começar a fazer parte de quem você é, parte da sua estrutura, parte do seu alicerce. Então, quando eles comiam da árvore da vida, aquilo ali trazia um refrigério para o seu corpo. E ele só era possível por causa do espírito em conexão com Deus. Ele tinha o espírito dele conectado com Deus e comia da essência, da vida de Deus. E aquilo gerava vida. Numa condição de pecado, se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente em pecado. E Jesus não teria por quem morrer se morte não ia existir. A condição de pecado seria eterna. Então, expulsar e deixar o homem pagar o preço pela sua escolha é um ato de amor de Deus. Deus ama tanto a gente que ele disse, eu não vou deixar você ficar nessa condição eternamente, eu não vou deixar você ficar junto com o diabo onde quer que ele vá, eu vou lhe expulsar, porque aí quando ele bota para correr, ele já faz a profecia, né? Porque um descendente dessa mulher vai nascer. O diabo, sim, a serpente vai ferir ele no calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça, ele vai esmagar a sua autoridade, ele vai trazer as coisas ao aspecto original, àquilo que era. Só que como aquela presença daquele jardim não segurou a onda de Adão, Deus no projeto, o projeto novo que a gente sempre faz, sempre é melhor do que o projeto inicial, né? Sempre a gente dá um upgrade. Ele diz, agora não vai ter uma árvore mais plantada que eles vão lá e se alimentar. Agora, a própria árvore, que é Jesus Cristo, aquele que eu enviei, e ele mesmo diz, eu sou a videira. Todo ramo que tiver conectado em mim, esse vai dar muito fruto. Ele diz, agora eu vou enviar uma árvore e vou conectar você. Não é somente comer de um fruto. Sim, você come do fruto de Jesus a respeito da salvação. Mas quando você é salvo, você não fica mais dependente de ficar comendo frutos de Jesus. Você agora é conectado na videira. E você não precisa mais do intermediário. A seiva dele agora faz parte dentro de você. E aquilo que ele queria tudo dizer em referência ao Espírito Santo que agora habita dentro de nós. O Espírito Santo habitando dentro de nós é a árvore da vida, trazendo vida para o seu corpo mortal. É por isso que a Bíblia nos fala que o Espírito Santo que está dentro de mim e de você vivifica o nosso corpo mortal. Glória a Deus. Pastor, são chaves nessa tarde que nós estamos recebendo, vinda diretamente de Deus mesmo, revelação, rema, uma palavra revelada mesmo, essa forma de interpretar desde lá do Éden e trazendo o que o Senhor está trazendo aqui e fazendo a analogia, trazendo já para Jesus. Rapaz, eu entrei na história aqui, eu imaginei Jesus realmente como uma árvore e a gente conectado nele. Lembrei até daquele homem que, quando Jesus curou, e Jesus foi uma cura a primórdia parcial. Jesus falou, como que você vê, como que você está, né? E ele falou, eu vejo os homens como árvores, né? E depois Jesus pegou e untou novamente, e aí ele passou a enxergar plenamente. Eu falei, rapaz, não é que é verdade mesmo? Rapaz, que coisa. Amém. Glória a Deus, pastor. Flui aí, flui aí. Eita, Jesus. Deus ele precisava que a gente entendesse, né? Porque se você for fazer uma avaliação sobre a lei, sobre o Velho Testamento, você vai encontrar dentro da lei vários aspectos que podem te levar, sim. Eu não consigo pegar uma pessoa que crê que Deus mata, Deus dá doença, eu não consigo recriminá-la 100%, dizer, rapaz, você não sabe de nada. Porque se você for fazer uma leitura rápida, se você for pegar o Velho Testamento, e tem pessoas que se alimentam muito do Velho Testamento, não tem problema nenhum, eu amo o Velho Testamento, meu irmão. O Velho Testamento é cheio do caráter de Deus, de quem ele é, de expressões
do que ele deseja. Os nomes redentivos de Deus é uma coisa maravilhosa. Deus se apresentando em cada situação, como o Deus que provê. Esse Jeová Jireh é o Deus que vê e que provê. Deus nunca é pego de surpresa, meu irmão. Amém. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Ele não foi pego de surpresa com você tendo que parar, sendo obrigado a fechar suas portas, sendo obrigado a parar de trabalhar. Deus não foi pego de surpresa. Ele continua sendo o Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que vê e provê. Meu irmão, existem pessoas que foram levantadas por Deus como José, como pessoas que já foram avisadas antes, que já se prepararam sobrenaturalmente, que estão indo lá ajudando. Tem outras pessoas que não foram preparadas, mas estão recebendo auxílio, milagres sobrenaturais, coisas sobrenaturais acontecendo. Tem gente sendo empregado nesse tempo. Tu já pensou, pastor? Não, sério, para pensar, gente sendo empregado. Em tempo que só se fala que vai demitir, vão demitir, vão demitir, vão demitir. Não é um nem dois, a gente tem vários testemunhos de pessoas que ousaram crer e estão empregados em tempo de pandemia, sequer apareceram lá da firma. Não, eles estão trabalhando, é motoboy, é não sei o quê. Não, meu irmão, eles sequer se apresentaram, mas simplesmente o cara disse, não, eu quero contratar você, vou logo lhe contratar, tá aqui, você só precisa aparecer quando a gente abrir. Como você explica isso? Não existe explicação. Isso é de um Deus que provê as coisas, as nossas, aquilo que a gente precisa. Deus se propõe a ser. Mas você pode dizer, mas pastor, como é que eu posso obrigar a Deus a prover as coisas? Não é você obrigar a Deus, meu irmão. Ele se propôs a... Foi ele que se propôs a fazer. Às vezes as pessoas vêm aqui aí querem fazer algum benefício. É lógico que a gente tenta ser o mais generoso possível, mas algumas pessoas se oferecem para fazer alguma coisa e Cláudia me pega no cantinho e diz, ô meu filho, e aí, o que é que você fez? Você deu uma oferta? Você não... Minha filha, ele que se ofereceu. Ele diz, não, porque você não pode se aproveitar das pessoas. Minha filha, eu não estou me aproveitando. E é lógico que esse equilíbrio é muito bom, de você saber onde você também tem um papel de semeador, de chegar junto das pessoas. Mas assim, a pessoa se deu Deus se deu para você, Deus se apresentou, Deus diz, olha, isso faz parte do meu caráter, faz parte de quem eu sou, ser generoso. E por isso que eu sou o Jeová Jireh, sou aquele que vê e que provê. Então, no Velho Testamento vai ter coisas maravilhosas, pastor. Vai ter os nomes redentivos de Deus, o caráter dele sendo manifesto, as manifestações milagrosas de Deus em manifestação. Meu irmão, se numa velha aliança, baseada em promessas inferiores a que a gente está vivendo, eles viviam um nível de sobrenatural. Meu irmão, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles não tinham acesso à oração, mas eles vivenciavam o sobrenatural de maneira poderosa. Se numa aliança dessa antiga eles vivenciavam o sobrenatural dessa maneira, porque hoje numa aliança superior eu acho que não é necessário, meu irmão. É lógico que é necessário. A força do meu braço não consegue me levar onde Deus quer me levar. Eu preciso de milagre, eu preciso de sinal, eu preciso de maravilha, eu preciso de intervenções celestiais, eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso da sabedoria que vem do alto, eu preciso da unção do Senhor, eu preciso da provisão sobrenatural, eu preciso da saúde divina, da imunidade celestial atuando sobre o meu corpo. O meu natural não segura a onda, eu preciso do sobrenatural, eu preciso vivenciar o sobrenatural a cada dia, eu preciso ter experiências com Deus a cada dia. Se eles estiveram lá atrás, a gente vai ter hoje numa porção maior, porque vivemos numa aliança maior, baseada em superiores promessas. Então, se você é um leitor, às vezes costumais do Velho Testamento, você pode ser levado dentro dessa atmosfera a pensar que Deus mata, Deus dá doença e que Deus está julgando todo mundo aqui que chega. Por quê? Porque se você for ler a lei, meu irmão, a lei é muito dura sobre os seus aspectos. Ela diz assim, olha, se você faz isso, você tem que morrer. Acabou-se. Mas o que é que uma lei precisa para ser lei? Ela precisa mostrar o erro que você não deveria cometer e ela precisa esclarecer para você quais são as consequências do seu erro. Ela precisa ter isso, porque senão não é lei, é conselho. E conselho não segura ninguém em canto nenhum.
Então Deus, o que é que ele faz? Ele vem para mostrar ao homem que eles estavam numa condição extremamente errada, uma condição que ia trazer morte para eles. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 20, na realidade eu queria ler a partir do verso 12 e depois eu vou para o 20, ok? No verso 12 eu vou ler não a versão, a mensagem. No verso 20 eu volto para a revista atualizada. Vocês têm paciência comigo? Então vamos lá. A mensagem em Romanos capítulo 5, no verso 12, fala assim, do 12 até o 14. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O pecado, depois a morte. Ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou, olha só que poderoso, aquele pecado de Adão afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Já a gente lê no verso 20. Mas olha só que precioso. Essa é na versão a mensagem. Que precioso que ele fala. A extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus explicasse com detalhes a Moisés. Por que a lei é tão detalhada? Porque Deus fez questão de mostrar que a gente estava numa situação desgraçada e que a gente caminhava para a morte e que a gente precisava de salvação. Somente isso que a lei veio dizer. A lei veio mostrar o quão errado a gente estava e o quão a gente ia morrer por causa desse erro. E que nós precisávamos de salvação. Só que como a nossa característica natural, e não se engane, pastor, está dentro de mim, está dentro do Senhor, esse sentimento de autossuficiência, ele brota da nossa carnalidade. E entenda uma coisa, o nosso ser carnal foi morto quando a gente nasceu de novo, mas os hábitos, eles ficam, eles voltam, eles nos visitam. Os hábitos, velho, as obras da carne. Por isso que a Bíblia diz, mortifica os feitos. Os feitos da sua carne, eles precisam ser mortificados porque a carne já morreu. Eu só consigo mortificar um feito porque a carne já morreu. Porque se não tivesse morrido através da minha salvação, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se minha carne ainda estivesse ativa, eu não tinha poder de resolver essa parada. Então os feitos voltam, a nossa autossuficiência, de vez em quando está rondando a nossa cabeça. Não, eu consigo, eu desenrolo. Eu sou um desenrolado de Jeová. Preciso não dele não preciso não dessas coisas. A gente não fala isso, mas os nossos atos, as nossas atitudes demonstram essa autossuficiência. E Deus disse, olha, por causa dessa autossuficiência, vocês precisam entender que a coisa precisa ser resolvida por um Salvador, o Messias, o Cristo. Se a lei resolvesse a parada, Cristo não precisava vir. Então a lei nunca foi para resolver a parada, era só para mostrar que existia alguma coisa errada. Eu gosto de uma ilustração. Eu gosto de pensar a primeira vez que Adão ficou doente. O senhor já pensou nisso? No céu não tinha doença. No céu não tinha doença. Ele nunca tinha experimentado isso. Ele desceu e provou a corrupção. Então, eventualmente, ele deve ter aparecido com alguma macacada, né? Ou seja, uma dor de cabeça, seja alguma coisa. Outra coisa que eu penso nessa ilustração, homem é mole. O senhor concorda com isso ou o senhor discorda? Não, é verdade, verdade. Se você comparar um homem com uma mulher, o homem é muito mole, irmão. Com certeza. Vamos considerar. Eu não considero nem parir um menino. Vamos pensar em carregar um menino de 9 meses. Qual é o homem que conseguiria produzir na sua vida se ele tivesse de carregar? Eu acho que ele passava 3 anos se preparando para isso e 3 anos se recuperando. Era um gap assim, de ele parar para se recuperar, né? Digamos que o homem tivesse um período. Vamos lá, gente. Um período, aquele período feminino, em que ela passa um tempo... Meu irmão, pastor, era uma semana antes e uma semana depois. Era uma semana antes, no pré, se preparando para ter. Uma semana sangrando, deitado na cama, dizendo, ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, Jesus, eu tô sangrando, eu vou morrer, minha filha. E uma semana depois, se recuperando, ainda dói, né? Que eu sangrei demais, eu não vou conseguir. A produtividade seria nenhuma do homem, porque o homem é mole.
Isso. Deus, na sua infinita sabedoria, soube fazer as coisas bem feitas. A mulher é rochedo. É rochedo demais. Vocês que são mulheres e estão me ouvindo, meus parabéns. Vocês são muito, mas muito rochedo mesmo. Agora imagina Adão com o nariz entupido. Que agonia deve ser. Ele nunca passou por aquilo. Ele acordar, Eva, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estou me afogando, Eva. Ai, vou morrer. E o nariz e puxando e nada. E só catarro descendo para cima, para baixo, aquele negócio. Eva vai lá, ajuda ele, puxa, não sei o que aconteceu. Meu irmão, mas aquilo ali era estranho para ele. Aquilo ali não era normal. Aquilo ali causou espanto. Só que de geração em geração, o que era anormal para Adão passa a ser normal para o ser humano. Se você pensar, a degeneração, por causa da distância do Deus, ela é tão absurda, pastor, que na primeira geração, após Adão. E eu não estou falando de um segundo ou terceiro filho, ou 15º, ou sei lá, o 1000º filho que não tem registro, mas sei lá quantos filhos Adão teve. Eu não estou falando dessa descendência de milhares de filhos lá na frente, não. Eu estou falando do primeiro filho, a primeira geração. E o primogênito de Adão já tinha tanta pouca referência de quem Deus era e da vida que havia em Deus, que ele causa o primeiro assassinato. Como as coisas degeneram. Como sem Deus as coisas degeneram. Então, aquilo que era anormal para Adão, para os filhos dele, para Sete, já passou a ter um certo grau de normalidade. E em seguida, geração em geração, começaram a viver. E eu acredito que aquela música surgiu nesse momento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É de qualquer jeito, é isso mesmo. É normal acontecer isso. É normal ficar doente. É normal ficar gripado. É normal pegar isso aí. É normal as coisas acontecerem. É normal não morrer. E Deus lá em cima dizendo, não é normal. Não, isso não deve operar. Não, gente, peraí, isso é parte da corrupção. Não cria essa ideia de que isso é normal para mim. Eu não concordo com essa normalidade. Essa normalidade não é minha, é corrompida, é do inferno, é do Satanás. Falta eu aí dentro desse contexto para trazer vida. E toda vez que ele se manifestava dentro do contexto que a aliança que ele fazia, sempre tinha um dispositivo em cada aliança para mostrar que Deus era vida, que ele era diferente das coisas que estavam acontecendo e que não se conformasse com esse mundo, não vivesse da mesma maneira que o mundo, mas se aparta, se santifica, se volta para mim. Eu tenho algo melhor para te dar, eu tenho algo melhor para te oferecer, eu tenho algo melhor para manifestar na sua vida. E quando chega na lei, ele mostra realmente, com detalhes, a Moisés que existia muita coisa errada. No verso 20, voltando para a revista atualizada, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para mostrar o quão a gente errado estava e as consequências do nosso erro. Tudo que nos conduz à morte, digo de novo, tudo que nos conduz à morte está ligado ao pecado, está ligado à maldição. Maldição é a ausência de Deus. E tudo que nos conduz à morte está conectado com maldição, conectado com o pecado. E Deus começa a falar em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é sensacional, é magnífico. Você lê, você gosta, você curte, mas só até o verso 15. Do 15 em diante você não quer não, bonitão. Você lê, eu serei cabeça, não serei cauda, estarei por cima, não estarei por baixo, bendito serei na cidade, bendito serei no campo. Você gosta, você curte, você medita, você recicla, você fala, mas você recita, mas aí quando você vai ver a condição do 15 em diante, você não quer. E sabe que algumas pessoas às vezes nos acusam lá fora, dizer que a gente está selecionando texto na Bíblia para ficar com ele e agarrar com ele, e os outros textos a gente não quer. Meu irmão, eu quero toda a Bíblia. Eu quero do 15 em diante. Sabe por que eu quero do 15 em diante? Porque em Gálatas a Bíblia nos diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. O que é que a Bíblia está dizendo? Deuteronômio 28 até o 14 é meu. Do 15 em diante, era tudo quem eu era e não sou mais. Então eu leio do 15 em diante e se eu consigo identificar algo do 15 em diante operando na minha vida, eu digo, peraí, Cristo já pagou o preço, isso daqui não é normal. Não é normal isso operar na minha vida.
só para eu continuar essa ideia, eu tenho que continuar essa leitura aqui. Ele diz assim, Romanos capítulo 5, 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos aquilo que está relacionado à morte e à maldição, que tem ali em Deuteronômio do 15 em diante, maldito será no campo, maldito será na cidade. Meu irmão, tem tanta coisa, pastor, ali, tem tanta coisa, tanto versículo, se eu não me engano, vai até o 57, 58, 63, é alguma coisa assim, é versículo e não acaba, de maldição e coisa ruim, que não tem mais autoridade de estar operando na minha vida. Então eu leio para quê? Para identificar que aquilo está errado e repreender no nome de Jesus. Porque tem muito crente calado, vivendo uma vida desgraçada, porque não sabe qual é a vontade de Deus para aquele assunto. E deixa eu te dizer, doença, tá cheio de doença lá, fala de febre, fala de crestamento, fala de secura, fala de coceira, pastor. Coceira. Coceira. E quando ele vai acabar, ele diz do alto da cabeça, a planta do pé, para não deixar nada passar, ou seja, desde caspa até bicho de pé, tá coberto, não te pertence mais, não é seu. Doença não tem autoridade de estar em você, maldição não tem autoridade de estar em você. Meu irmão, nada daquilo está mais disponível ou acessível a você se você se posicionar em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça para a justificação. Então, se existe algum sintoma no seu corpo de doença e de enfermidade, você tem autoridade legal, sobrenatural, de abrir sua boca e dizer e falar: Cristo Jesus, ele já pagou o preço, não deve mais operar sobre a minha vida, não deve mais estar sobre mim. Isaías 53, no verso 4 até o 5, fala o que ele sofreu naquela cruz e diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos, não seremos, já fomos, já foi legalmente pago o preço, já foi legalmente pago o preço, não tem mais autoridade de estar na sua vida. Glória a Deus. Deus oh, aleluia! Meu Deus, meu Deus. Pastor, aleluias. Eu creio que o povo recebeu e está recebendo aí uma grande porção. Pastor, eu queria, e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que o Senhor possa manifestar essa palavra na vida de pessoas neste momento. Né? Nós cremos em milagres, cremos que os milagres eles estão acontecendo. Amém. Pessoas ouvindo a palavra, milagres estão acontecendo. Mas também nós cremos na oração, e eu queria que também que o Senhor partisse para... São 3 pedidos de oração, depois a gente pode estar fluindo aí, o pessoal pode estar comentando, aí o Senhor vai olhando, aí vai estar orando. E nós cremos em muitos testemunhos nessa tarde, através dessa palavra de cura, dessa palavra revelada. E aí eu tenho 3 pedidos de oração aqui, aí o senhor pode ir caminhando aí, palavra, oração, deixa Deus usar o dom de discernimento de espírito, flui aí, pastor. Tatiane Santos, ela pediu oração por toda a sua família. José Emanuel é uma criança que está com câncer e com suspeita do Covid-19, e Everton, ele pede a oração pelo pai que está internado. Então são essas 3 pedidos de oração. Tatiane, oração por toda a sua família. José Emanuel, que está com câncer e com suspeita do Covid-19. E Everton, pai que está internado. Amém. Então, então vamos fazer dessa maneira diferente. A gente pode, eu e o senhor orar, a gente vai desenrolar o bolo aqui. Mas deixa eu rapidamente te mostrar um texto aqui, algumas considerações de 3 textos para a gente poder orar. E a gente vai fazer isso de maneira diferente. Eu tenho umas considerações, isso eu coloquei nas minhas redes sociais, quem me segue, algo que eu recebi por inspiração. Diz assim, eu vou
A anotação é inspiração, né? Não foi por inspiração, eu vou dizer para você aquilo que eu anotei. O testemunho do Espírito são obras realizadas. Curas e milagres são a testificação de Deus para a autoridade de Cristo. Você vê isso em João, no capítulo 5, a partir do verso 33 e 37. Jesus fala, eu vou só diminuir aqui, eu vou só ler o versículo 35, diz: porque as obras que meu Pai me confiou para que eu a realizasse, essas eu faço e testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Em Mateus 11, do 2 ao 6, João está preso e pede para que os discípulos dele vão lá e pergunta se aquele menino o meu primo, aquele que eu batizei, pergunta a ele se ele é o Cristo mesmo. Porque o que é que muda na visão de João? João, antes ele estava solto, fluindo na palavra, agora ele está preso. Então, o ambiente dele mudou e aquilo meio que entrou dentro dele. Aquilo meio que pegou ele de jeito. E ele diz aos discípulos, pergunta aquele menino se é ele mesmo. Não, eu quero saber se eu estava certo. Aí ele responde, os discípulos chegam lá e perguntam se era isso. Aí Jesus, olha o que Jesus manda responder a eles. Disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta que Jesus dá para João é uma resposta madura. Ele podia ter dito, sim, manda ele confiar, mas ele diz, olha, ele vai saber profeticamente se esses sinais estão operando que eu sou de Deus. Você vai ver outras passagens, vai ver outras pessoas chegando para Jesus e dizendo, só tu pode ser o Cristo, porque ninguém opera da maneira que tu opera se Deus não estiver com ele. Você vai ver Nicodemos falando isso. Você vai ver o cego falando para os fariseus, eles dizendo, quem você disse que é esse homem que te curou? Ele disse, só pode ser alguém que está com Deus, porque ninguém cura o cego de nascença. Se Deus não estiver com ele, meu irmão, os sinais de curas e milagres, operando não somente em nós para nos curar, mas operando através de nós para as pessoas, é um sinal que Deus está conosco, que Deus continua desejando se manifestar através da sua igreja com sinais e autoridades. Olha ainda o que eu anotei, vou continuar a leitura. Essa mesma autoridade nos foi confiada hoje, a autoridade que estava em Cristo Jesus, que ele operava em sinais e maravilhas. Devemos buscar testificar a nossa autoridade pelo fluir das obras. E aí, em João 4,12, Jesus respondendo, João 14,12, Jesus dizendo para os seus discípulos, no discurso final e na oração sacerdotal, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Então, gente, a gente tem 3 pedidos de oração aí, onde o milagre de Deus precisa ser manifesto. E eu não acredito que você está de bobeira nessa live assistindo agora. Você não caiu de paraquedas, existe propósito. Eu tenho certeza que você foi acrescentado na sua vida, porque essa palavra sempre acrescenta. Onde a palavra é pregada, meu irmão, ela vai ter acréscimo na nossa vida. Então você foi acrescentado sim, mas agora você está sendo convocado para manifestar sinais e maravilhas. Nós vamos orar pelas essas 3 pessoas, Tatiane, João e Everton. Já aumentou. É Tatiane, José e Everton. Everton é o pai dele. José Emanuel é a criança que está com câncer. E Tatiane pede oração pela família. Pela família. Ela também pede oração por Edson, que está em viagem. Foi para uma zona de conflito. Aí precisa de oração. Se é Rashid Hamad que tá aí, ele é meu primo de Campina Grande, é ele. Ó, glória! Isso aí. Rashid? E Rashid? Então, vamos orar. Agora, Amém. Não vamos orar somente eu e o pastor. Você que está aí também vai entrar em oração, porque você é corpo de Cristo e o mesmo chamado que está operando sobre a nossa vida, não um chamado ministerial, mas um chamado de corpo de Cristo,
de igreja, de atuação pelo Espírito aqui na terra, está atuando na sua vida também, meu irmão. Então feche os seus olhos, levanta a sua mão, começa a entrar em consciência, em primeiro lugar, do Espírito Santo que está dentro de você. Começa a ter consciência disso. Você não está fazendo isso só, você não faz pela sua própria força, você não faz pelo seu próprio querer. É algo maior que habita dentro de você, que lhe impulsiona para as coisas celestiais. Toma consciência do Espírito, tira um tempo para tomar consciência do Espírito Santo que está dentro de você, habitando. Não interessa se você nunca fez isso, você vai fazer isso agora. O Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo, ele está aí por você. Ele não está aí obrigado. A Bíblia diz que é com ciúmes que ele anseia por ti. Ou seja, existe um relacionamento, o mesmo sentimento que tinha sobre Jesus, que veio para morrer em nosso lugar. Se só existisse você, Jesus tinha morrido por você. Então, o mesmo sentimento que amor que existia de Jesus em Deus, por sua vida, existe no Espírito Santo também dentro de você. E ele está o tempo todo querendo falar com você. Ele está o tempo todo querendo comunicar algo para você. Começa a ter consciência, você só precisa ter isso. Amém. Consciência do Espírito Santo que está em você, habita em você, fala com você. Amém. E agora começa a fluir com esse Espírito. Sim, começa a fluir com esse Espírito. Eu creio que algumas pessoas que são batizadas no Espírito Santo vão começar a orar em línguas, fica à vontade, começa a fluir em línguas, fica à vontade. Eu não vou fluir em línguas porque a oração que eu quero fazer eu quero fazer uma oração consciente, com a ajuda do Espírito Santo, mais consciente, e em línguas que você possa entender, porque eu quero liberar algo profético na sua vida. Sim, sim, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso dessa conexão do Reino do Espírito, eu preciso que você esteja conectado. Levanta a sua mão. Eu não sei onde você está, nem se você pode fazer isso agora, meu irmão, mas às vezes a gente vai ser tido como doido mesmo nesse mundo. Então dá motivo de ser doido mesmo. Levanta a tua mão, começa a orar agora nesse momento onde você está. Libera os céus nesse lugar, meu irmão. Libera os céus nesse lugar. Sim, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por causa da tua palavra, do teu Santo Espírito, do teu poder, da vida, Pai, que voltou a habitar dentro de nós, do teu Espírito Santo, Pai, como árvores vidas, nós podemos gerar novas vidas, Senhor, por aquilo que opera em nós. Nós temos aquilo que tu conquistaste para nós naquela cruz, Senhor, e eu creio num liberar sobrenatural na vida de todos que estão escutando nessa tarde, Pai. Sim. Um liberar sobrenatural profético. Sim. Na vida de cada pessoa, de cada pessoa, de cada pessoa. Sim. Eu libero profecia, o dom de profecia. Começa a profetizar aí no seu lugar, meu irmão. Começa a chamar a existência o que não é. Deixa o Espírito Santo te guiar. Se tu precisa de cura, agora começa a chamar cura, começa a chamar provisão, começa a chamar a existência. Existe um ambiente profético onde as declarações que você fizer não são palavras jogadas no vento ao léu, mas são estabelecimentos naquilo que é eterno, naquilo que é poderoso, em cima daquilo que Deus deseja e pretende na sua vida e na vida da sua família. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Eu concordo com todos agora. Eu concordo com todos. Eu concordo com todos. Eu concordo com todos. Pai, nessa tarde, nós queremos orar em especial por Tatiane, pela família dela, Senhor. Nós queremos trazer o óleo da unção fresco sobre a família dela, proteção sobrenatural. Eu oro por José e seu filho. Aqui está na UTI, Pai. O que está acontecendo com ele agora, nós não sabemos naturalmente, mas tu sabes, tu estás com ele. Eu creio no teu sobrenatural se manifestando na vida daquele jovem, daquela criança, Pai, e trazendo vida, Pai. Nada está perdido. A morte não pode vencer a vida. O Espírito que atua dentro de nós é o Espírito da ressurreição. Eu declaro o Espírito da ressurreição na vida daquele garoto. Pai, eu oro pelo pai de Everton. Eu oro pela vida sobre o pai dele, Pai, trazendo proteção, cubro ele com o sangue de Jesus Cristo, Pai, com nossa oração, com nosso amor nessa tarde, Pai. Eu creio em proteção sobrenatural na vida de Rashid e da sua família, Pai. Protege o meu primo, traz uma revelação maior de quem tu és, Pai. Eu sei que o chamado que tu tem para mim é um chamado familiar, e sei que opera nele o mesmo chamado que opera na minha vida, a mesma paixão por ti, Pai. Traz
clareza, luz ao seu espírito nessa tarde, Senhor, que os olhos espirituais dele possam ser abertos e ele possa ver a importância que ele tem em ti, Senhor. Eu oro por proteção, sendo guardado toda a sua família, sendo guardada, Pai, de todo mal, Pai. No nome precioso de Jesus, nós te agradecemos por essa presença manifesta do teu Espírito e de quem tu és, na graça e no poder de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Amém. Oh, aí, glória a Deus. Aleluia, tá aí. Rosejane, pedindo oração também pela família aí, pastor. Glória a Deus, meu Deus. Deus está operando, Deus está operando, Deus está operando. Libera o céu na sua casa. Sabe por que as pessoas estão pedindo oração, pastor? Porque elas têm visto o manifestar e elas têm provado através dos testemunhos. Por isso que você que está recebendo o seu milagre, é importante você colocar o seu testemunho, você falar, olha, aconteceu aqui, porque outras pessoas, além dos sinais que elas veem o testemunho de outras pessoas. Isso faz com que elas creiam na palavra de Deus, creiam que Deus existe. Amém? Nós vamos orar por Rosejane, pela família dela. Amém? O senhor poderia estar orando aí, pastor, por essa família? Amém. 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 Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos para a família da tua serva, Senhor. Nós te agradecemos não somente por ela, mas de todas as famílias que estão olhando, nos vendo, ou que venham nos ver no futuro próximo, Senhor. Nós cobrimos eles com oração, com amor, com o sangue de Jesus, com o desenrolar, Pai, daquilo que tu conquistasse com ele naquela cruz, Pai. Existe a tua mão protegendo cada um de nós com força e poder para não ficarmos acuados, mas para que avancemos em situações que trevas estão aqui. Nós não vamos desistir, nem vamos ficar preocupados, porque a tua vara e o teu cajado, elas nos consolam, Senhor. Te damos graças e liberamos céus em cada lar, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Meu filho pergunta porque diz, eu faço amém e amém. Eu respondi a ele bem categoricamente, não sei. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, quando você estava orando, agora me veio algo forte e que pessoas, elas vão levar essa ministração, nós vamos colocar depois essa ministração no YouTube, e pessoas vão levar essa ministração para pessoas acamadas. E pessoas acamadas vão ouvir essa ministração e vão levantar da cama. Eu creio. Me veio muito forte isso agora, enquanto você estava orando pelas famílias, foi muito claro isso, o Espírito Santo falando, olha, pessoas vão levar essa ministração e para pessoas acamadas, é específico, pessoas acamadas, e essas pessoas elas vão levantar das suas camas por causa da revelação da palavra, por causa da oração pela família, a oração pela cura de enfermos. Amém. Então, eu creio. Algo muito forte. Isso vai ficar, não vai ficar somente agora, essa unção vai ser alastrada. Amém. E se você está escutando em algum leito, de alguma cama, de algum hospital, deixa eu dizer um negócio para você, saia daí, meu irmão. Esse não é o seu lugar. Você não pertence a esse lugar. Obviamente você não vai arrancar o soro e sair correndo, mas começa a se ver fora daí, começa a se enxergar fora daí. Não deixa a doença te definir, meu irmão. Não deixa ela colocar um rótulo em você. Eu gosto da passagem, a mulher do fluxo de sangue não tinha nome, né? Oh, Jesus. Ela é conhecida na Bíblia. O rótulo, a doença tinha rotulado ela. Ela era a mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus não viu aquela mulher como uma mulher de fluxo, só como o rótulo que ela tinha, mas ele conseguiu ver no seu interior. E ela foi e não ficou parada. Ela disse, eu apenas tocar as suas vestes. Ela tomou uma posição. Ninguém ensinou a ela para tocar as vestes de Jesus. Nem se é um ensinamento. A gente não tem um manto sagrado lá na igreja para você ir lá tocar. Foi por inspiração
que ela disse, se eu tocar naquelas vestes, eu serei curada. Então, deixa a inspiração do Espírito, meu irmão, fazer com que você se posicione de uma maneira diferente, onde a doença não te rotula. E se você for inspirado pelo Espírito, tome essa posição, meu irmão, e se veja fora dessa situação que você está agora. Você foi comprado por um alto preço. Você é chamado para humilhar as obras do inferno. E Amém. Humilhar o diabo não é simplesmente você estar curado. Humilhar o diabo Isso. É você ser curado e ainda curar uma tuia por causa de Aleluia. você, porque você creu e você acreditou nessa palavra. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, pastor, estamos aí com alguns, acho que, se não me engano, uns 2 minutinhos aí. E nós queríamos agradecer. Aí o senhor pode depois fazer as considerações finais e orar para a bênção apostólica, né? Sobre a nossa vida, a nossa igreja. E nós queremos agradecer, pastor, pela tua vida, tua família. Nós somos ricamente, e a nossa igreja é ricamente instruída pela tua vida, tua família, as tuas ministrações, faladas e vividas. Elas nos alcançam e isso para a gente tem sido algo maravilhoso, poder estar conectados com homens verdadeiramente cheios de Deus em todos os aspectos, né? Não somente na questão religiosa, não é um homem religioso, mas é um homem de Deus, né? Isso para a gente é uma honra. Eu contar só rapidamente um breve testemunho. Eu, antes de conhecer essa palavra, conhecer o verbo da vida, eu estava em outra igreja, eu estava desgostoso da vida, eu falei, rapaz, essa igreja, eu comecei a ler o livro de Atos, ver os irmãos, ver as pessoas, a comunhão, aquela vida. Eu falei, essa igreja, pai, me perdoa, mas essa igreja aqui, ela não existe mais aqui na Terra. E foi quando Deus pegou e me iluminou os olhos com esse ministério e apontou para a Zona Norte. Eu comecei a olhar a vida de vocês, os pastores, que não são perfeitos, e isso também me inspira muito. Mas dentro da imperfeição conseguem buscar ser excelentes em tudo que fazem, né? E eu fico muito alegre com isso, muito feliz. E isso começou a inspirar a minha vida e nós olhamos, falamos, Senhor, a igreja realmente existe aqui na Terra, existem pessoas boas de verdade, existem irmãos de verdade que oram pelos outros, que cuidam uns dos outros, que não tem hipocrisia, mas verdadeiramente tem o amor de compartilhar o que tem, o seu pão, a sua vida com as pessoas, né? E queria somente testemunhar e agradecer em público a vida do Senhor, os pastores. Nós vamos fazer isso aí com todos eles, mas o Senhor, nós conhecemos o Senhor e a sua esposa e bem antes, né? Eu lembro que às vezes a gente ia para a Zona Norte e a gente falava, pastor Edgley, Claudinha, a gente passava do lado, né? Olhava assim, que a gente conhecia muito, né? Via pela internet. E aí a gente passava do lado e falava, rapaz, olha ele lá, olha ele lá. E realmente, quando a gente começou a ter um contato mais íntimo no pastoreio com vocês, a gente começou a ver ainda mais aquilo que a gente já enxergava, a excelência, o amor de Deus, como vocês se tratam e tratam as pessoas e a obra de Deus. Amém? Então, o senhor pode considerar as finais e orar e glória a Deus, está aqui. Oração apostólica eu vou deixar para Carlos Júnior, quando ele vier aí com você e liberar o manto apostólico. Rapaz, é uma honra estar associado. O chamado pastoral é algo que identifica muito a gente, né? Então, tem 20 segundos, pastor. Então, essa identificação pastoral ela é muito forte, então é por isso que a gente está conectado. Tamo juntos, é um prazer, uma honra. Verbo da Vida Surubim, foi um prazer. Amo vocês e qualquer dia eu vou estar aí com vocês pregando.